E aí, falando especificamente sobre inteligência artificial, né? Eu estava lendo esse texto aqui do Vitor Hugo Germano, sabe? Deixa eu colocar aqui no modo leitura que fica mais fácil. O Vitor Hugo, ele consegue concatenar as informações de um jeito que eu acho muito legal, tá? Sempre com referência, ele não tira nada, né, do esmo, né? Então ele coloca link de diferentes matérias e posts e afins para poder fomentar o ponto de vista dele, e eu acho isso muito interessante, sendo muito sincero, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de saber o que é verdade e o que é fato, né? Mas vamos lá. Lembrando que eu estou lendo isso aqui, eu estou comentando isso aqui do ponto de vista de um leitor, tá? De um leigo. Eu sou leigo nisso aqui que ele vai explicar mais a fundo. Entendo uma outra coisa, trabalho com tecnologia, então isso aqui me afeta de certa forma, mas eu não sou um especialista, tá? Esse que é o grande ponto, tá bom? Então, se eu falar alguma coisa aqui que não estiver certa, vamos discutir, vamos debater, não precisa ficar preocupado que eu estou falando besteira. A primeira coisa que ele já traz aqui, assim, já chega no soco, na voadora, né? Estamos há alguns anos navegando em um mercado que não dá lucro, em uma velocidade completamente insustentável e sem uma perspectiva real de evolução. E eu vou pular esse pedacinho para ler esse pedaço que é conveniente. 2 pontos. Todos os produtos atuais estão sendo subsidiados por Venture Capital. Cara, isso aqui é muito forte, tá? É o que eu comentei. Não tem como uma empresa falar que vai mudar o mundo se ela não tem grana para mudar o mundo. A gente, como desenvolvedor, a gente está muito preocupado em ver os produtos, né? Em enxergar como é que esse produto vai mudar a rotina da gente. Pô, o ChatGPT, o curso, o Dave, como é que esses produtos vão mudar o que a gente faz? Será que a gente de fato não vai ter emprego? Mas a gente esqueceu de olhar para o caixa das empresas. Porque se elas não tiverem dinheiro para fazer o que elas prometem, nada disso vai acontecer, a gente está temendo à toa. Isso é muito importante, tá? Muito importante de verdade. E os textos, na verdade, do Vitor Hugo, eles me trouxeram esse alarde, esse alerta que eu não tinha pensado antes. E aí, falando de Venture Capital, se você não sabe o que é Venture Capital, eu vou tentar resumir de uma forma bem simplista. A gente poderia traduzir, né, num português não literal, como um capital de aventura, né? Basicamente, uma empresa ou uma pessoa tem muita grana e ela vê numa empresa, numa startup, uma possibilidade de investimento com um retorno cabuloso, sinistro, né? Mas ela entende que aquilo também pode não dar em nada, sabe? Aquilo ali pode ser um investimento que o dinheiro não vai voltar. E aí daí o nome Venture Capital. E aí por isso que essas empresas estão rodando sobre o Venture Capital, porque não há certeza de mercado de que isso aqui de fato vai conseguir entregar tudo que se promete, né? Lembrando que hoje eles prometem, né, redução de custos absurdo, né? Eles prometem também, por meio dessa redução de custos, o corte de pessoal. Então hoje a ideia é que você consiga, mesmo que você não saiba programar, criar uma plataforma, um site, um aplicativo, apenas escrevendo o que você quer, e a inteligência artificial vai processar aquele texto, né, a linguagem natural, e vai produzir código, vai produzir produto baseado na sua necessidade, tá? A gente tem sim ferramentas que hoje produzem alguma coisa, mas a gente não tem produtos 100% que rodam e que foram criados por produtos de IA. Né? E isso é muito interessante, é muito importante. Porque não adianta nada eu ter ferramentas que vão automatizar 100% do processo de criação de uma plataforma, ou de um aplicativo, ou de um produto, se eu não tenho nenhum produto que usa isso. Né? Se eu não tenho nada que está sendo feito com isso. É só mais um produto, entende? Se não existe usuário para o produto não existe. Tá? Ele é só uma ideia que deu errado. Ponto. E aí, como eu comentei, o Venture Capital é aquele capital de aventura, é aquele dinheiro que o investidor coloca numa empresa contando que ela vai dar muito bom, mas sabendo que ela pode dar tudo errado também. E é interessante saber que a OpenAI, que hoje eu, particularmente como leigo, considero como uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo, ela roda sobre Venture Capital. Tá? Aqui, inclusive, 2029, ele comenta aqui que a OpenAI vai gastar esse ano 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares, é muita grana, tá? A gente já está em abril, então provavelmente já gastou uns 2,5, por estimativa. 2 bilhões e meio. E ela vai continuar gastando exponencialmente mais dinheiro, e em 2028 ela planeja gastar, por esses cálculos aí, 40 bilhões de dólares, cara. É muito dinheiro. 40 bilhões de dólares é muito dinheiro, tá? Isso de forma progressiva, ou seja, vai gastar 10 esse ano, talvez 20 ano que vem, 2026, 30 em 2027 e assim vai. Em 2028, 40. A gente está falando aí de 40 mais 30 mais 20 mais 10. A gente está falando de 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro, tá? E aí,
Além de falar sobre essa questão aqui deles estarem gastando muito dinheiro, lembrando que isso aqui é venture capital, tá? Eles não têm essa grana para gastar. Ele traz um alarde aqui que a OpenAI, ela espera se tornar rentável lá para 2029. E se você não sabe, né? Se tornar rentável não quer dizer que ela não dá lucro, tá? Se ela não é rentável, não quer dizer que ela não dá lucro. Ela dá dinheiro, mas o dinheiro que dá, né, o lucro que dá aqui, ele é insignificante perto da quantidade de dinheiro que gastam para eles manterem o produto, para eles criarem novos produtos, para eles treinarem os modelos de linguagem, para eles aprimorarem o produto que eles têm. Então, basicamente, esse dinheiro que vai ter que vir de algum lugar, vai ter que vir de alguém, tá? E aí a gente já tem um possível investidor aqui, né, uma possível fonte de dinheiro, que é esse projeto Stargate, né? O Trump falou bastante desse projeto. Eu já abri 2 vezes aqui. O Trump falou muito desse projeto Stargate, né? Ele é uma joint venture privada, tá bom? Ele é uma junção aí da OpenAI, da Oracle, do SoftBank e da MGX. Esse MGX eu não sabia. E basicamente eles têm disponível aqui, a ideia é ter disponível 500 bilhões de dólares para poder fazer, construir data centers e coisas do tipo, né? Aqui até fala um pouco mais. Ó. Conforme surgem mais informações sobre o projeto Stargate, que absurdamente se propõe a investir 500 bi na construção dantesca de data centers no Texas, se torna mais difícil acreditar num número tão absurdo, que nem mesmo as empresas envolvidas estão conseguindo organizar uma explicação coerente, tá? Por que ele está falando que elas não conseguem explicar isso aqui, né? Primeiro, a Microsoft tirou o pé, tá? Aqui ele vai falar em algum lugar sobre a Microsoft. Ó. A Microsoft tirou o pé, tá? Ela reduziu os planos que ela tinha de ampliar os data centers dela, o que pode indicar que a previsão que eles tinham de uso do poder computacional foi exagerada, foi equivocada. Eles planejavam muito mais uso para a demanda que eles têm hoje. Inclusive, a Microsoft está colocando IA em tudo, né? Então, assim, se eles estão colocando IA em tudo e eles deram um passo para trás na expansão, quer dizer que esse produto de IA não está gerando o revenue, ou a grana, ou o resultado necessário ou esperado. Tá bom? E aí ele trouxe um quote bem interessante aqui, que é o seguinte, ó, em um mercado que espera aceleração de crescimento, se não for para multiplicar faturamento, não presta. Vocês precisam entender, gente, que as empresas que investem na OpenAI e em tantas outras empresas de produtos de inteligência artificial, elas só vão continuar investindo se elas de fato perceberem que tem um retorno. Porque se esse retorno não se provar ao longo do tempo, o dinheiro vai ficar escasso. E se o dinheiro ficar escasso, vai ser uma grande bolha, vai ser um grande produto em potencial que vai desaparecer. Como a gente teve o caso lá da Web3. Não estou dizendo que a Web3, que a blockchain desapareceu. Ainda tem produtos criados e sendo desenvolvidos com isso. Mas o hype que era em 2021, 2022, 2023, para falar de Web3, 2023 não tanto, né? Mas 2021 e 2022, para falar de Web3, de blockchain e de cripto, disso, daquilo, foi absurdo. Muita grana foi envolvida nesse assunto, né? Inclusive, também a gente teve lá o caso do metaverso e todas as outras coisas. Muita grana foi gasta com isso. Muita grana. E a gente não teve os resultados que foram prometidos, né? Que eram esperados por parte das empresas que investiram grana, né? Que investiram tempo, que investiram pessoal. Isso resultou em muitas coisas, inclusive em quê? Layoffs. Tem que lembrar, muitas empresas investiram sua grana nesse tipo de produto e o Venture Capital secou e a gente teve uma rodada de layoffs muito grande em 2022 e 2023, né? Ainda ano passado a gente teve algumas também, mas aqui no Brasil. E, basicamente, isso é o quê? Isso é o Venture Capital, isso é a grana indo embora. Se não tem grana para rodar o negócio quebra, basicamente, tá? E aí, mais um ponto interessante que ele concatena nesse conjunto de informações é isso aqui, ó. Lá na SXX, eu não sei falar o nome disso aqui, SXSW 2025, o CEO da Anthropic, ele fala que eu acho que estaremos lá entre 3 e 6 meses, quando a IA escrever 90% do código. Em 12 meses, podemos estar em um mundo onde a IA vai escrever todo o código. Basicamente, gente, como é que funciona, né? Inclusive, foi um termo que eu também aprendi aqui no blog do Vitor Hugo, tá? AI washing. A gente tem um monte de empresas prometendo muitas coisas e entregando muito aquém do que é esperado, tá? A gente tinha, por exemplo, empresas ano passado, 2024, no começo do ano, falando que 2024 era o ano da substituição, cara. Que 2024 seria o Armagedon de muitas profissões que seriam substituídas e que deixariam de existir. Não existe dado explícito de profissões que foram extintas por conta da inteligência artificial ainda. Muito pelo contrário, inclusive, eu estava lendo sobre a geração de novas oportunidades de trabalho focadas em inteligência artificial, que são os data labelers. Jobs. Basicamente, data labeler ou data labeler envolve a anotação e organização de dados para treinar modelos de machine learning, né? Os dados podem ser áudio, imagens, vídeos ou texto.
tá? Basicamente, um data labeler é uma pessoa que vai consumir aquele conteúdo, que pode ser áudio, imagem, vídeo ou texto, para poder ajudar a IA a categorizar esse conteúdo. E aí, enquanto existir IA, vai existir a necessidade de ter pessoas para fazer esse trabalho. Entende? E aí, né, pra gente poder concluir esse vídeo aqui, porque tá ficando meio bagunça já, ele comenta aqui sobre o fato de que os produtos que a gente tem disponível hoje, que foram grandes promessas, eles não estão nem perto de ser perto do que foi prometido, né, por diversos motivos, tá? Seja por preço, seja por qualidade, seja por adoção, né, do mercado, porque é o que eu comentei. Se você tem um produto que resolve a dor de um cliente, mas você não tem cliente, você não tem produto, você tem uma ideia. E aí, mais uma vez, eu venho aqui como aquele arauto, né? Eu fico parecendo que eu sou aquele militante anti-inteligência artificial, mas a verdade é que eu não sou anti-inteligência artificial. Eu sou anti o marketing agressivo que se faz para vender inteligência artificial. Eu sou contra o pânico que as pessoas precisam gerar, o fear of missing out, né, que é o medo de estar perdendo alguma coisa que essas empresas têm a capacidade de gerar. O Sam Altman, por exemplo, está todo dia soltando uma informação aleatória nova para poder fazer o valuation do produto dele subir. Esses dias eu vi ele comentando, por exemplo, que para o pessoal dar uma maneirada porque está derretendo lá a infraestrutura dele de tanto gerar imagem. Eu já vi ele comentando que, nossa, a gente criou uma inteligência artificial que a gente teve que desligar porque ela ficou consciente, ela ficou senciente. E a gente vai continuar vendo todos os dias CEOs falando, olha, eu tenho um produto incrível, o meu produto substitui o trabalho humano. Eu tenho um produto aqui que ele dispensa desenvolvedores, vendedores, atendentes, criadores, médicos. E aí eu acho que com esse texto aqui do Vitor Hugo e com tantos outros que eu li dele, de outras pessoas, a gente começa a criar uma consciência cada vez mais resistente aos produtos de inteligência artificial, mas não no sentido de que eles são ruins, tá? Porque alguns produtos são de fato bons, eles são utilizáveis, eles são interessantes, eles nos auxiliam, mas a gente começa a perder aquele medo de fato da substituição, da aniquilação, do grande meteoro ou do grande reset, como já diria o Mano Davi. Isso é muito interessante, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui, eu tenho muitas outras coisas para fazer por hoje. Enfim, esse vídeo aqui é só pra gente bater um papo e até o próximo vídeo.